Basília, fica com a gente aqui, porque o presidente Lula fez em uma visita hoje a um treino da seleção feminina de futebol que se prepara para a Copa do Mundo na Austrália. Ele foi fazer essa visita e na saída foi questionado sobre a condenação de Bolsonaro no TSE. É a primeira declaração pública de Lula em relação a essa decisão e a gente vai conferir agora. Esse é um problema da justiça, não é um problema meu. Ele sabe o que ele fez, se ele acertou, ele será recompensado, se ele errou, ele será julgado e será punido de acordo com o erro que ele cometeu. Isso é um problema da justiça que não passa pela, sabe, não mexe com a tranquilidade do governo. Uma declaração bastante serena ali do presidente Lula em relação a isso, Basília. Por isso que te chamo aí, pedir para você ficar com a gente, para você também avaliar. Primeira vez que Lula se manifesta publicamente, você tinha mencionado antes o quanto alguns ministros usaram redes sociais para se posicionar em relação a esse julgamento e o presidente evitando entrar diretamente nessa polêmica. Moderou o tom, né? Ao contrário do que muitos esperavam do presidente da República, ele falou de uma maneira muito mais cautelosa com Bolsonaro condenado do que antes, como vinha se apresentando. Então, falou como presidente da República, né? Alguém que se manifesta independentemente da pessoa que está sendo condenada. Ele falou que o Bolsonaro sabe o que fez, né? E agora vai ter que pagar as contas por isso. Muitas pessoas estavam imaginando que Lula, porque ele tinha demonstrado isso em outras situações públicas, iria reagir muito mais com a bilis, né, do que, de fato, com um pensamento estratégico de bater em Bolsonaro sem criticá-lo de uma forma agressiva. E olha só o que aconteceu. A gente tem um Lula muito mais moderado, talvez investido, né, ciente do fato de ser o presidente da República. Ele já é o presidente da República. Ele não tem por que adotar uma retórica de um inimigo político, um inimigo nas eleições. Eleições são coisas do passado, já passaram mesmo, a ponto de, numa vitória apertada, Lula se configurar o presidente do Brasil pela terceira vez. Vamos ver, Yuri, como o presidente vai se comportar nas próximas situações em que será instigado a falar sobre o assunto. A gente tem vários aliados ali que ficam palpitando, né, insuflando o presidente. Isso pode acabar impactando nas suas falas públicas. Até aqui, um coro de comemoração por alguns ministros de governo, mas na figura de presidente da República, até para não acabar perdendo as vantagens que politicamente ele leva em função da derrota de Bolsonaro, da condenação de Bolsonaro, é um presidente que me parece querer falar mais com este eleitor do centro, né? Não quer falar de inimigos, mas de um tipo de composição com aqueles que não são bolsonaristas, mas acabaram votando no ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Teve um cuidado muito mais institucional nessa fala e mais moderado, como você disse, ao contrário do que em outras situações acabou ocorrendo, não só ao se referir a Jair Bolsonaro, mas, de novo, né, a declaração totalmente reprovável que Lula fez ao falar em relativizar democracia, ao mencionar a Venezuela, e a Folha de São Paulo fez uma memória importante, lembrando que quem usava essa história de democracia relativa era ninguém menos do que um dos presidentes do regime militar, que foi Ernesto Geisel. Basília Rodrigues, obrigado mais uma vez, minha amiga. A gente volta a se falar. Com Bolsonaro inelegível, o jogo mudou e o presidente Lula terá a oportunidade de mostrar uma nova postura. Vejamos. É isso, a conferir, como é o clássico. Até já, Basília.